Ô, gente boa, é com muito prazer, cara, que eu começo esse vídeo sobre processos de formação de palavras. A gente vai fazer aqui definições e exercícios. Com muito prazer eu começo com esse canal aqui, ó, Matematicamente, do professor Robson Liers. Ou se Liers, sei lá como é que chama. O cara é foda, o cara é sangue. Então, bicho, se você precisa de matemática, eu achei o cara. É esse Robson aqui, ó. Vamos pegar aqui essa questão aqui, ó. Numa PA, PA é partícula passivadora. Para mim é, mas para o cara é outra coisa. Então eu quero distância disso aqui, sacou? Se você gosta, se você precisa de matemática, é claro que você precisa de matemática, né? Então você cola aí no canal do cara, ó, tem uma porrada de coisa maluca. Isso aqui eu quero distância, saca? Então você vai lá e entende esse troço aqui, que isso aqui não é para mim não. Robson Liers, matematicamente, é sangue. Pode inscrever no canal dele que você vai ter material gratuito pelo professor e comigo aqui no Nirvana Atômico. Estamos com 66.788. Bora colar no 100, mano. Clica aí, inscreva-se e participe dessa comunidade que nós temos aqui no Face. Olha o nosso Face aí, ó. Acabei de postar um lance agora que o Cantasia deu um pau do caralho aqui agora, eu postei. Temos aqui 27 pessoas na caixa de entrada, 5 notificações e aí vai. Não consigo responder imediatamente todas as mensagens, mas eu respondo. Tá? Você pode deixar aqui que eu respondo. Esse aqui é o Face do Nirvana Atômico. Vamos para o material. Olha o que eu vou fazer. Antes de chegarmos aqui nos exercícios, daqui para baixo. Começa aqui, ó. Número 1, e eu botei 10 exercícios. Primeiro bloco, 10 exercícios. Antes de começarmos, vamos dar uma recordada. Como se dá o processo de formação de palavras. Vamos dar uma lida nisso aqui. Eu vou recordar contigo. Esse vídeo será lento, tá? Bem lentamente. Depois a gente vai fazer a correção com as nossas respectivas justificativas. Bora lá? Nós já temos aí no canal um vídeo que fala sobre as definições, sobre os processos de formação das palavras. Vamos aqui dar uma recordada porque é muito interessante. Existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras: a derivação e a composição. Então eu tenho esse e tenho isso aqui. O que difere um do outro é que a composição eu tenho mais de um radical. E a derivação eu tenho apenas um radical. Olha aqui embaixo. Derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, a partir de outra existente, chamada primitiva. Observe o quadro. Então aqui nós temos as primitivas e as derivadas. Vamos dar uma entendida nesse lance. Palavra mar é uma palavra primitiva e ela dá origem à palavra marítimo, ela dá origem à palavra marinheiro, ela dá origem à palavra marujo. Nesse caso aqui, vou fazer aqui a grosso modo, só para a gente perceber. Eu tenho um complemento após a palavra primitiva. Quando eu tenho depois, quando eu tenho esse após, vou marcar aqui, tudo que vem depois é um sufixo. Quando vem antes é prefixo. Então eu tenho complementos após a palavra primitiva. Mar, mar e mar. Eu coloquei coisas depois dessa palavra primitiva e gerei o marítimo, o marinheiro e o marujo. No segundo caso, a palavra terra, que também é uma palavra primitiva, eu consigo obter a palavra enterrar, terreiro e aterrar. Vamos marcar então o que foi alterado na palavra terra. Foi o em e o a. Porque um pedaço não vai mudar, que é o ter. Ó. Vamos marcar isso aqui. Esse lance aqui ficou sem mexer. Agora a gente vai entender isso. Observação. Observamos que mar e terra não se formam de nenhuma outra palavra, mas, ao contrário, possibilitam a formação de outras,
por meio do acréscimo de um sufixo ou prefixo. Falei aqui em cima. Sufixo vem depois. Agora eu vou anotar isso aqui. E prefixo vem antes. Então, o ítimo é um sufixo. O inheiro é um sufixo. O ujo é um sufixo. Esses sufixos foram aglutinados à palavra primitiva mar e geraram outras palavras chamadas de palavras derivadas. Em terra, eu tenho um em, isso aqui é prefixo. E esse ar, sufixo, em, vem antes, prefixo. Ar vem depois, sufixo. Eiro, eu tenho um sufixo, vem depois. A de aterrar, eu tenho um prefixo. E esse ar, que vem depois do ater, é um sufixo. Observe que, na palavra terra, eu tenho modificações na palavra original, na palavra primitiva. Portanto, esse trecho aqui é chamado de radical. É o que não vai mudar nas palavrinhas derivadas. Vamos agora revisar os tipos de derivação. Derivação prefixal ou prefixação resulta do acréscimo, soma, de prefixo à palavra primitiva. Prefixo, antes, que tem o seu significado alterado. Veja os exemplos. Crer, palavra primitiva. Eu vou gerar o descrer. Vou chegar para cá e vou fazer isso aqui, ó, para a gente entender e ficar bem claro. Ler se tornou reler. Eu tenho esse ré que vem antes do ler. E o capaz? Eu tenho o incapaz. O in também veio antes da palavra primitiva. Então, se tem o antes, é um prefixo. Vamos agora para derivação sufixal ou sufixação. Resulta do acréscimo de sufixo, sufixo, depois, a palavra primitiva, que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical. Por exemplo, alfabetização. No exemplo acima, o sufixo são, que é esse lance aqui, ó. Ou seja, ele vem depois do alfabetiza, transforma em substantivo o verbo alfabetizar. Este verbo, este por sua vez, já é derivado do substantivo alfabeto, pelo acréscimo do sufixo izar. A derivação sufixal pode ser nominal, quando formada por substantivos e adjetivos. Por exemplo, papel, papelaria. Então vamos chegar isso para cá, vamos entender que existe o papel e esse aria aqui é o sufixo. E o riso vira risonho. Esse onho é o sufixo. Mas não seria só nho, o o tem que entrar? Vamos colocar uma palavra diferente. Risada. Qual pedaço foi preservado? O ris. Se o pedaço preservado foi o ris, olha como é que ficou. O pedaço que vai ficar em destaque como sendo radical, aquilo que não vai mudar, é só ele mesmo, é o ris. Esse o não entra aqui. Ele faz parte do sufixo. Agora, muita atenção. Antes de partirmos para os exercícios, precisamos de duas tabelinhas. Derivação prefixal e sufixal. As duas ao mesmo tempo. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo. O que é não simultâneo? Não ao mesmo tempo. Tá?
Então eu não preciso colocar ao mesmo tempo prefixo e sufixo à palavra primitiva. Como funciona isso? Agora que vem a dica. Saca só. Exemplo de palavra inicial ou primitiva. Leal está aqui. Vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar um lance antes, que é o prefixo, mais a palavra primitiva, mais o sufixo. Gerou o deslealdade. Tranquilo? Feliz. Eu vou colocar o prefixo, mais a palavra primitiva, mais o sufixo. E vou gerar infelizmente. Muita atenção, porque eu vou entrar com uma outra proposta aqui embaixo e a gente vai confrontar as duas. Note que a presença de apenas um desses afixos é suficiente para formar uma nova palavra, pois em nossa língua existem as palavras desleal, lealdade, infeliz e felizmente. A grande jogada está aqui, e eu vou trabalhar isso contigo. Observe, o que é um afixo? Afixo significa prefixo ou sufixo. Então vamos colocar, afixo é um sufixo ou prefixo. Pronto. Eu estou falando que eu posso tirar qualquer prefixo e qualquer sufixo e a palavra vai existir. Agora eu vou dar um espaço aqui e vou copiar essa palavra aqui embaixo. Deslealdade. Para confirmar se ela foi feita através de derivação prefixal e sufixal, eu vou retirar um desses afixos. Ou seja, eu vou retirar ou um prefixo ou um sufixo. Vou retirar o prefixo, então. Eu tenho o prefixo des. Vou retirar, observe, delete. Gerou o quê? Lealdade. Lealdade existe? Existe. Tem lógica? Tem lógica. Foi, agora eu vou tirar outra coisa. Vou colocar deslealdade aqui embaixo e vou tirar o sufixo. Olha eu dando aqui, ó, o delete. Backspace, né? Ficou o quê? Desleal. Desleal existe? Existe. Tem lógica? Tem lógica. Por que eu estou fazendo isso? Me dá um tempinho. Vou te explicar agora. Vamos fazer agora com infelizmente. Vou copiar o infelizmente e passar para baixo. Vou tirar um afixo. O que é afixo? É um prefixo ou sufixo. Então agora nesse infelizmente eu vou tirar o in, que é um prefixo. Ficou felizmente? Existe. Embaixo eu vou tirar o sufixo, que é o mente. Ficou infeliz. Existe? Existe. Pronto, comprovei que a palavra deslealdade e a palavra infelizmente são palavras derivadas da prefixação e sufixação. Está aqui. Agora vem a treta. Derivação parasintética ou parassíntese. Não vou ler isso aqui. Eu já vou direto para cá. Pô, mas é assim? É. É o jeito mais simples. Ele está me propondo aqui uma palavra formada assim. Emudecer. Está vendo aqui? Olha. Vou colocar ela aqui embaixo. Agora, eu vou estabelecer quais são os seus afixos. Para formar emudecer, eu peguei a palavra mudo. Se eu peguei a palavra mudo, eu tive que fazer assim. E mais mudo, aí o O sai fora e entra o sufixo ecer. Então eu tenho e, mude, ecer. Eu vou fazer assim, olha. Eu vou retirar um dos seus afixos. Vamos tirar um prefixo? Vamos. Tirei o e. Tem lógica? Não existe. Existe a palavra mudecer? Não. Então, pera lá. Vamos colocar outra vez. Emudecer. Nessa aqui, eu vou tirar o sufixo. Olha ele aqui. Ecer. Então vai ficar emude. Como é que eu vou fazer isso aqui? Fica até difícil, né? Olha. Emude. Existe? Não existe. Tem lógica? Não tem lógica. Então, agora vem toda essa observação.
A derivação parassintética ou parassíntese, ela funciona quando eu preciso de um prefixo e de um sufixo para a coisa funcionar. Se não, somente com um prefixo ou somente com um sufixo, não funciona. Tira a prova para mim. Tirei. Aqui eu tirei o prefixo. Ficou mudecer. Não existe. Nesse daqui eu tirei o sufixo. Ficou emude. Não existe. A palavrinha desalmado segue a mesma regra. Embaixo eu vou fazer a palavra desalmado. Aqui, olha, desalmado. Passei para cá. E aqui eu vou fazer aquela jogada. Vou tirar uma cópia, porque uma eu vou tirar o prefixo. Alme é o radical, então eu vou tirar o prefixo. Des. Existe a palavra almado? Não existe. Agora eu vou tirar o sufixo. Ado. Existe a palavra desalme? Não existe. Bom, pegando o caso da derivação parassintética ou parassíntese, eu percebo que ela é totalmente diferente da derivação prefixal e sufixal. Porque na derivação prefixal e sufixal, quando eu tiro o des, existe a palavra lealdade. Eu posso colocar e retirar um prefixo e um sufixo, que são chamados de afixos. Já na derivação parassintética, eu preciso dos dois. Eu preciso do prefixo e do sufixo para a palavra emudecer existir. Vamos colocar aqui. Embora esteja separado ali na frente, eu vou colocar. Olha. Desalmado, des, ado. Aí está a diferença entre derivação parassintética e derivação prefixal e sufixal. Por isso que eu corri aqui nesse exemplo. No exemplo do terra, tá? Para a gente entender lá embaixo. Agora ficou claro para a gente. Na derivação prefixal e sufixal, eu posso retirar um afixo. Na derivação parassintética ou parassíntese, eu não posso retirar. Porque se eu retirar, a palavra não vai existir. E aqui tem a dica. Para estabelecer a diferença entre derivação prefixal e sufixal e parassintética, basta retirar o prefixo ou o sufixo da palavra na qual se tem dúvida. Feito isso, observe se a palavra que sobrou existe. Caso isso aconteça, será derivação prefixal e sufixal. Caso contrário, será derivação parassintética. Por isso que eu corri para chegar aqui. Simples demais. Então, nós temos derivação parassintética, que é diferente de derivação prefixal e sufixal. Derivação regressiva. Exemplo, verbo comprar, e eu passo para compra, substantivo. O que eu vou destacar aqui? Olha, verbo, substantivo. A palavra beijar, eu saio de beijar, que é um verbo, e vou para beijo, que é um substantivo. Tá claro? Ela passou pelo processo de derivação regressiva porque ela sofreu uma redução. Qual foi essa redução? Ela perdeu esse R aqui. Bacana, vou deixar isso em evidência. Comprar tinha um R, beijar tinha um R, e agora compra não tem R, e beijo não tem R. Sendo assim, comprar é verbo, compra virou substantivo. Beijar é verbo, beijo virou substantivo. Atenção para isso aqui, tá? Tem no exercício. Por derivação regressiva, formam-se basicamente substantivos a partir de verbos. Por isso, recebem o nome de substantivos deverbais. Note que na linguagem popular, guarda isso aqui, meu mano. Guarda isso aqui. São frequentes os exemplos de palavras formadas por derivação regressiva. Observe, o Portuga veio de português. O boteco veio de botequim. O comuna veio de comunista. Agora vem a observação aqui na frente. Não se trata de um neologismo. O que é neologismo? Criação de novas palavras. Vamos ver lá embaixo.
Mais exemplo. Agito, de agitar. Opa, então esse aqui é substantivo, esse aqui é o verbo, ó, o R. Amasso, de amassar. Amassar é verbo, tem R no final. Como esses verbos estão? No infinitivo. Chego, de chegar. Olha o R também. Agora eu vou dar aquele destaque. Bacana? Ficou fácil. Próximo. Derivação imprópria. A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. O que é supressão? Eu vou retirar alguma coisa dela. Neste processo, os adjetivos passam a ser substantivos. Por exemplo, os bons serão contemplados. Como que isso aqui passou a ser um substantivo? Simples. Eu botei um artigo definido antes dele. Lembrando, interessante esse trecho, lembrando que quando eu coloco o artigo antes de qualquer coisa, você está substantivando essas coisas. Nós estamos substantivando essas coisas. Então, os bons deixou de ser qualidade para se tornar nome. Deixou de ser adjetivo para se tornar substantivo. Os bons serão contemplados. Quem é que serão contemplados? Os bons. Núcleo do sujeito, bons. 2. Os particípios passam a substantivos ou adjetivos. Por exemplo, aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. O feito é particípio e mudou de classe. O mesmo vai acontecer com verbos, os infinitivos. Infinitivo é verbo. Olha, andar é verbo, badalar é verbo. Olha o O aqui antes dele, substantivou. 4. Os substantivos passam a adjetivos. Funcionário fantasma, menino prodígio. Sacou? Então essa aqui é uma derivação imprópria. Agora vamos para a composição. O que é composição? É o processo que forma palavras compostas. Ah, bacana demais da conta. Aqui está a grande jogada. Existem dois tipos. Composição por justa posição, que é quando juntamos duas ou mais palavras ou radicais sem alteração fonética. Exemplo: passatempo, quinta-feira, girassol, couve-flor. Observe que eu tenho o passa, sem alteração, e o tempo, também sem alteração. Vou colocar em vermelho aqui, sublinhado. Pronto. Eu tenho o quinta, sem alteração, e eu tenho feira, também sem alteração, justificando a sua formação por composição. O girassol, eu tenho o gira, e depois eu tenho o sol, sem problema, e o mesmo ocorre com couve, em amarelo, flor depois dele. E aqui eu quero chamar a sua atenção, que eu não coloquei em vermelho, para esse sol. Em girassol, houve uma alteração na grafia, acréscimo de um S, justamente para manter inalterada a sonoridade da palavra. Como assim? Porque se fosse somente um S aqui, seria girasol. Então eu botei um S para manter a sonoridade da palavra, o som da palavra. Então eu tenho esse processo por justa posição e eu tenho esse processo por aglutinação. Como é que funciona por aglutinação? Ocorre mudança, ocorre supressão, ocorre perda de algum elemento fonético. Embora eu não consigo dividir, mas eu vejo que embora veio de em boa hora. Então eu perdi aqui esse A, eu perdi esse H, sacou? Perdi esse O. Então ficou embora. Aí foi transformado em embora. Fidalgo, filho de algo, referindo-se à família nobre. Eu vou tirar esse HO,
esse é, e em vez de ler assim, filho de algo, eu vou ler fidalgo. Deu para sacar? Então, uma eu tenho perda, outra eu não tenho perda. Andando um pouquinho mais rápido aqui para não pesar muito o vídeo. Na justa posição, olha, ela é justa. Ah, meu compadre, onde há justiça, não há perda. A outra é por aglutinação, teve perda. Supressão, perda. Então, no processo de composição, eu tenho por justa posição e por aglutinação. Agora vem o hibridismo. O hibridismo é quando, no processo da formação da palavra, entram elementos de línguas estrangeiras ou línguas diferentes. Alto, grego, e móvel em latim. Quando eu prestei um vestibular em 88, 89, na Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, eles cobravam demais radicais, mas demais. Por gerar muitas dúvidas, isso é uma matéria bem pesada, porque você tem que decorar radicais disso, radicais daquilo, prefixo disso, sufixo daquilo. Hoje não cai muito essa cobrança, cai para você identificar apenas. Onomatopeia é quando a palavra não existe. Eu vou tentar repetir um som de seres. Por exemplo, miau é quando o gato fala, zum zum pode ser da abelha, piar, galinha, pinto, tinir é um som, por exemplo, de um ferro, de uma coisa assim. Urrar é um berro, chocalhar é o som do chocalho, da cobra, por exemplo, cocoricar, da galinha, e por aí vai. Então isso é uma onomatopeia. É quando eu vou imitar o som de algum ser. E agora vem o famigerado neologismo. O que é o neologismo? Neologismo é o nome dado a uma nova palavra criada ou a uma palavra já existente, a qual é atribuído um novo significado. Exemplos: deletar vem de delete, ou del, que é uma tecla do computador. Não existia essa palavra del ou deletar, somente com o advento da informática que apareceu esse deletar. E aí vai escanear, mesma coisa, vem de scanner. Clicar vem de clique do mouse. Linkar vem de link da internet. Site, você já imagina o que é na tela, mas site não existe, é um lance na tela. E aí vai, ó, esse aqui repetiu, né? O linkar repetiu, vamos apagar ele aqui. E essa aqui, principalizar, vem da palavra princípio, mas não existe principalizar. Showmício é um show com comício, também não existe. Mimimi é quando a pessoa enche o saco. Então você cria essa palavra mimimi. E aí o texto justificando por que são criados os neologismos. Os neologismos surgem conforme as necessidades de expressão e comunicação. Surgem quando não existe uma palavra ideal para indicar algo novo, como um novo conceito, um novo objeto, um novo processo. Beleza? Embora o constante avanço tecnológico seja um dos principais motores para a criação de neologismos, muitos são apenas criados por modismos e até para fins pejorativos e irônicos, como gírias e palavrões, como você vira para uma palavra e fala assim: "Oh, liga seu desconfiômetro". Desconfiômetro vem de desconfiar. Desconfiômetro seria alguma coisa que calculasse a quantidade que você desconfia. A criação de neologismos é facilitada pelas próprias características da linguagem que permitem essa criação de novos vocábulos. Há também uma tendência humana para determinar objetos e especificar conceitos, resultando assim na inovação e renovação vocabular através do uso de neologismos. Foi aí? Agora nós vamos para os exercícios. Vamos fazer 10. Vou disponibilizar essa matéria no link. A palavra link aí, link é neologismo. Onde eu vou botar isso aqui no site, outro neologismo, né, para você baixar e estudar. Agora vamos para os exercícios que estão aqui embaixo, logo após a matéria. Aí, ó, exercícios. Número 1. Assinale a opção em que o processo de formação do par de palavras se difere. Letra A. Desesperadora. Vamos lá. A palavra desesperadora é formada
assim: desespero mais adora. Então eu tenho uma formação por derivação sufixal. A palavra avassaladora é o mesmo esquema. Avassalar mais adora, que também é uma derivação sufixal. Sacou qual é que é do exercício? A letra A não pode ser, porque desesperadora, eu tenho desespero mais adora, primeiro pedaço, e esse adora aqui é um sufixo. Então vou marcar esse sufixo. O que foi sublinhado é o radical. Avassaladora, eu tenho o avassalar, até aqui, e tenho o adora, que é sufixal. Então a letra A não é, porque eu tenho ambas as palavras formadas por derivação sufixal. Agora eu vou fazer o mesmo lance com a letra B. Felicidade, feliz mais idade. Esse idade aqui é o sufixo. Capacidade, capaz mais idade. Note que as palavras que sobraram não formaram ou não constituem a palavra lógica. Aqui embaixo, eu vou colocar feliz mais idade é igual a felicidade, que é uma derivação sufixal. Vou tirar a cópia disso aqui para não ter que digitar toda hora, que a gente vai andar um pouco mais rápido. E capacidade, capaz mais idade, que também é uma derivação sufixal. A letra B também está fora. Eu estou buscando o par diferente. Vamos deixar isso aqui em destaque. Diferente. Letra C. Insatisfação e integração. Vamos observar que insatisfação forma-se assim: in mais satisfação. Se eu tenho algo antes dele, in, que está aqui, trata-se de um caso de derivação prefixal. Já no caso da integração, eu tenho integrar mais ação. Se eu tenho depois, é uma derivação sufixal. Então, nesse exercício, eu estou procurando a letra C, onde o primeiro, satisfação, teve a derivação prefixal antes, e o segundo teve uma derivação sufixal depois. Estou em busca da letra C, vou deixar ela marcada aqui e em evidência. A palavra diferença vem de diferir mais ensa. Se eu tenho algo depois, é uma derivação sufixal. Esperança vem de esperar mais ansa. Se eu tenho algo depois, derivação sufixal. A letra D também apresenta classificações iguais. Eu tenho derivação sufixal e sufixal. Todos são sufixal, menos a letra C, que trata-se de derivação prefixal em satisfação, e não vai bater com a derivação sufixal na integração. O problema foi a palavra insatisfação. Número 1 ficou a letra C. Número 2. A palavra formada por processo de formação originalmente diferente dos demais é... Qual é a palavra formada por um processo de formação diferente? Então eu tenho aqui 5 palavras. 4 deverão ser formadas por um processo de formação tal e uma outra diferente dessas 4. Primeira palavra, sabedoria. Sabedoria é saber mais doria. Se eu tenho esse doria aqui, eu tenho um processo de sufixação. Realmente, real mais mente. Depois do real, então é sufixação. Desenvolver. Cuidado. Desenvolver é uma palavra primitiva. Por quê? Através da palavra desenvolver, eu crio desenvolvimento,
eu crio desenvolvido. Tá claro? Então eu estou em busca da letra C. Porque desenvolver é uma palavra primitiva. Letra D, excepcional. Vem de excepcionar mais ao. Esse ao vem depois? Então é um sufixo. E personalidade? Eu tenho personalizar mais dade. Esse dade vem depois? Vem. Então também é um sufixo. Vamos anotar isso aqui então. As letras A, B, D e E foram formadas por sufixação. A letra C é uma palavra primitiva. Por isso eu fiquei com a letra C. Número 2 ficou a letra C. Na construção do texto foram utilizados alguns neologismos. Um texto aí. Eu não botei aqui. Um claro exemplo desse efeito linguístico é dado pela palavra. Vamos ver o que é um neologismo, hein? Neologismo é o nome dado a uma nova palavra criada ou a uma palavra já existente, a qual é atribuído um novo significado. Vamos ao número 3. Lei é um neologismo? Brasil é um neologismo? Você está entendendo o que eu estou falando? E quando eu aviso para uma pessoa que eu sou um blogueiro, blogueira vem de blog, e não existe a palavra blogueira. Ela foi adaptada à palavra blog. Está aí. Número 3 também a letra C. Eu inventei a palavra blogueira para falar da pessoa que mexe no blog, que é uma palavra norte-americana que tem esse significado, de pessoas que criam lances nos sites e publicam regularmente. E a letra D, ela existe. Internet Lab, embora estranha, ela existe. É um centro de pesquisa independente em direito e tecnologia. Isso aqui eu pesquisei. Correto? Então, das 3 aqui, Lei, Brasil e Internet Lab, essa letra D aqui poderia deixar a gente assim meio, tipo, o que significa isso? Significa algo real. Agora, blogueira não significa. Ela foi criada para se adequar a uma nova situação. Número 3, letra C também. A palavra ressurgimento apresenta processo de formação semelhante ao que contém o termo ressurgimento. Vou colocar aqui na frente. Ressurgimento. Eu vou destacar o prefixo, vou destacar o sufixo e vou ficar com esse lance aqui no meio. Surge ou surgir tem nexo, tem lógica? Tem. Se tem lógica, é diferente desse lance aqui, ó. Não é parasintético. Ele é o quê? Derivação prefixal e sufixal. Vamos analisar aqui agora qual delas foi formada por processo prefixal e sufixal. Letra A. Imunizadas. Imune mais zadas. Então estou colocando um lance depois, é uma derivação sufixal, não é a letra A. Letra B. Embarcar. Trata-se de uma palavra primitiva. Inaceitavelmente. Mais aceitável mais mente. Vamos lá? Prefixo. Mente, sufixo. Marquei. Qual a palavra que sobrou? Aceitável. Aceitável existe? Existe. É lógica? É lógica. Então também vai ficar a letra C. Poxa, só dá a letra C nesse negócio. Mas daqui a pouco vai rolar uns negócios diferentes. Então vai ficar a letra C. Porque tirando o prefixo e tirando o sufixo, eu tenho uma palavra lógica. Derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Letra D, sanitarista. Sanitário mais ista. Derivação sufixal. E recentemente. Recente mais
mente. Também tenho uma derivação sufixal. Beleza? As coisas vão ficando fáceis. Número 4, letra C. Número 5. Qual dos exemplos abaixo não é constituído exclusivamente pelo processo de formação de palavras derivação por sufixação? Então vem depois. Sufixo, depois. Vamos botar isso aqui em amarelo. Letra A. Proliferação. Proliferar mais ação. Se o lance está aqui, ele é sufixação. Letra B. Bacanudo. Vem de bacana mais udo. Se eu tenho depois, sufixação. Letra C. Embebedar. Agora tem uma dica bacana pra gente. Em mais beber mais dar. Eu tenho um prefixo, em. Eu tenho um sufixo, dar. Marquei. No meio eu tenho uma palavra lógica. Poxa, então é um caso de prefixação e sufixação. Agora vem uma novidadezinha. Vamos deixar para falar isso agora. Não pode ser um caso de prefixação e sufixação porque trata-se de um caso de parassíntese, ou seja, formação parassintética. Se eu tirar o prefixo, vamos ver o que vai virar? Bebedar. Não posso. Vamos tirar agora o sufixo. Embebe. Viu? Então, a formação parassintética exige a presença do prefixo e do sufixo. E se eu tirar qualquer um dos dois, a palavra perde o sentido. Então, embebedar não é sufixo e prefixo. Ela só vai existir se eu colocar isso, o prefixo, e o sufixo juntos. Eu não posso tirar nenhum dos dois. Eis a dica agora para a gente fechar com a parassíntese, ou derivação parassintética. Não existe o embebe e nem existe o bebedar. Eu preciso das duas para criar a palavra embebedar. Então estamos em busca da letra C. Mais uma letra C, né, cara? Que loucura que tem esse negócio de letra C. Tá aí. Vamos agora à palavra celular. Vai ficar célula mais ar. Tem esse ar aqui? Sufixação. E censurar? Censura mais ar. Então, mais um caso de sufixação. Ficou a letra C. Mais uma vez, na prefixação e na sufixação, vamos voltar lá naquele quadro. Na prefixação e na sufixação, se eu tirar, aqui olha, deslealdade. Se eu tirar o dade, vai ficar desleal. Se eu tirar o des, vai ficar lealdade. Infelizmente, se eu tirar o in, fica felizmente. Se eu tirar o mente, fica infeliz. Agora olha para a sintética. Eu tiro o e de emudecer, fica mudecer? Não funciona. Desalmado, eu tiro des, fica almado? Existe isso? Não existe. Pode crer? Então, número 5 ficou a letra C. Número 6. O processo de derivação imprópria de palavras compreende a mudança de classe de uma palavra, estendendo-lhe a significação. Assinale a alternativa cujo excerto apresenta tal processo de derivação na palavra em destaque. Observe, o que é um excerto? Excerto é um pedaço de texto. Ficou a letra E, e já vou explicar. Observe que a palavra transitório, você é transitório, o tempo é transitório, é uma crise transitória, originalmente é um adjetivo. Mas, separa o quê? Olha só, virou objeto direto. O qual separa o quê? O transitório. Então ele deixou de ser adjetivo e virou um
substantivo. Entendeu? Mudou a classe gramatical da palavra, mas não mudou a forma da palavra. Deixou de ser adjetivo e se tornou substantivo. Número 6, letra E. Agora um pouco mais rápido, né? Para a gente conseguir terminar o vídeo. 7. De acordo com o processo de formação de palavras do texto, assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma palavra formada por derivação parassintética e uma formada por derivação prefixal e sufixal. Aqui nós vamos testar nossos conhecimentos sobre parassíntese e derivação prefixal e sufixal. Por quê? Na parassíntese, se eu tirar um pedacinho, o troço todo vai para o brejo. Na prefixal e sufixal, se eu tirar um pedacinho, continua com lógica. Ficou a letra E. Vamos analisar agora por que ficou a letra E. Enfraquecer. Em mais fraco mais ecer. É uma parassíntese. Por quê? Eu só vou obter a palavra enfraquecer se eu colocar o em antes e o ecer depois. Vamos tirar o em. Vou dar um delete aqui. Vai ficar fraquecer. Existe? Não, não existe. Vamos tirar o ecer. Olha, enfraque. Existe? Também não existe. Agora vamos pegar a palavra e vamos tirar o prefixo. Vou marcar aqui. E vou tirar o sufixo. Qual palavra que sobrou? Fraque. Também existe? Não. Então é um caso claro de parassíntese. Agora o infelizmente. In mais feliz mais mente. É um caso de derivação prefixal e sufixal. Observe. In e o mente. Vamos tirar o in. Ó, tirei. Ficou? Felizmente. Voltei com o in, vou tirar o mente. Ficou? Infeliz. Agora eu vou tirar os dois. Ficou feliz. Notemos, então, que retirando o prefixo ou retirando o sufixo, eu consigo fazer uma leitura lógica da palavra. Número 7, ficou a letra E. Número 8. Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação do processo de formação das palavras. Resposta, letra C. Mais um C para a nossa vida aí, ó. Por quê? Infelizmente, é prefixal e sufixal. In e o mente. Retirando um dos dois, eu vou ter felizmente quando eu tiro o in e infeliz quando eu tiro o mente. Porém, integralmente não é derivação prefixal e sufixal. Eu tenho integral e esse mente aqui que eu vou deixar destacado, pronto. Ele é uma derivação sufixal e não prefixal. Já falamos sobre a derivação prefixal e sufixal, então não preciso explicar isso aqui. Número 8, letra C. Número 9. Utilizando-se das letras F para indicar flexão e D para indicar derivação, diga qual sequência exprime os processos morfológicos pelos quais passaram as palavras destacadas no texto. O que é flexão? Flexão é aquele lance que indica tempo, modo, pessoa, número, que é o plural, singular, e o D, as nossas derivações, né? Por sufixação, prefixação, sufixação e prefixação e por aí vai. Resposta, letra B, e eu vou explicar aqui na frente. A palavra responsável. Quando eu tenho responsáveis, eu passei para o plural. Então esse és aqui, olha, bota ele amarelo. Ele serve para mostrar uma flexão, flexão no número. Eu saí do singular e fui para o plural. Segunda, abastecimento. Abastecer mais mento. Então esse mento aqui, ó, ele serve para indicar
Derivação qual? Sufixal. Então, FD. Saneamento. Sanear mais mento. Mesmo esquema. Derivação sufixal. E abordagens? Eu tenho uma abordagem singular. Eu tenho várias abordagens plural. Então, a flexão de número. O que é número? Singular ou plural. 9, letra B. Número 10. Em relação à palavra desacelere, é correto dizer que. Então eu tenho a palavra acelere, acelere, corra. E tem um lance antes dela, olha. Des. Esse lance antes é um prefixo. Se fosse depois, seria sufixo. Número 1. O radical é representado por aceler. Correto. 2. É formada pelo processo de parassíntese. Ai, ai, ai. Isso aqui não é parassíntese, não. Isso aqui é derivação prefixal. Então a 2 está errada. Vermelho nela aqui. 3. Des representa um prefixo, ok, que indica ação contrária. Negação. Correta. Quais estão incorretas? Somente a 2. Apenas a 2. Número 10 ficou a letra B. Mano, eu tô gravando ainda, tá? Olha o editor aí. Eu ia gravar mais questões, mas não dá. Tá vendo? Olha. Coisa demais para editar. O programinha não dá conta. Fico devendo mais questões sobre formação de palavras. É o próximo vídeo, tá? Eu vou finalizar isso aqui e no próximo vídeo eu posto só questões sobre formação de palavras. Beleza? Meu queridão, minha queridona, fica com Deus. Muita luz e paz no seu caminho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!